Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Esse vídeo estará lançando a partir das 7 horas da noite, sempre trazendo as últimas informações do Vasco e as notícias do Vasco sempre em primeira mão e a verdade. Hoje, dentro desse vídeo, nós iremos falar sobre a questão do material esportivo, porque um jornalista cravou que a Nike será o novo material esportivo do Vasco para 2026. Mas Bruno, 2026 só? E o que vai acontecer em 2025? A gente vai explicar para você. Então conto com a ajuda de todos vocês para deixar o seu joinha, o like faz com que esse vídeo seja recomendado para mais e mais vascaínos. Inclusive, compartilhe em grupos de Vasco, faça com que muitos vascaínos acompanhem o nosso humilde trabalho. O nosso canal está crescendo aos poucos e com a ajuda de todos vocês nós iremos bater essa meta. E ativa o sino de notificações, porque é importante para quando o YouTube a gente estiver lançando os vídeos, que sempre será de segunda a segunda, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, teremos informativos para você, torcedor, falando sobre as atualizações aqui do Vasco. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre dois assuntos, a questão do material esportivo, e nessa reta inicial nós vamos falar sobre a questão se você demitiria Rafael Paiva na virada do ano ou não. E a gente vai começar a falar sobre isso. Após a atuação horrorosa, eu acho que horrorosa é o mínimo que a gente tem que falar sobre esse jogo Botafogo e Vasco, onde o Botafogo sentiu pena do Vasco, inclusive tirou o pé em determinados momentos no primeiro tempo e no segundo tempo. E aí muitos torcedores no termômetro das redes sociais colocam que o Rafael Paiva não pode ser o técnico do Vasco para a próxima temporada. E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que a grande responsabilidade é do Rafael Paiva ou existem outros culpados acima do Rafael Paiva? Por que eu estou colocando isso? Porque hoje o Rafael Paiva ele tem algumas incoerências no trabalho dele, como por exemplo quando ele começou a ser um técnico interino no Vasco, ele utilizava mais a base hoje do que nesse atual momento. Naquela altura do campeonato ele precisava usar a base até para oxigenar um elenco, um time que precisava ter gás para poder talvez sair de um sufoco que naquela altura do campeonato estava bem próximo da zona do rebaixamento. E aí ele fez isso. Mas a partir de agora que se acomodou no meio de tabela, ele perdeu essas convicções. Você vê que às vezes o Leandrinho não tem oportunidade. Eu não acho que o Leandrinho consegue ser pior do que esse Emerson Rodrigues ou até o Jean David. Uma das possibilidades que o próprio Rafael Paiva poderia ter colocado ontem e não colocou. Essa é a verdade. Nós temos que falar também a titularidade de Lucas Piton, que já tem que começar a ser muito questionada. A maioria dos gols dos adversários vai pela avenida Lucas Piton. Você vê que ontem o Hugo Moura estava totalmente fora de ritmo. Parece que ele estava iniciando os profissionais naquele jogo. O Cocão totalmente desorientado, nervoso. O João Vitor, um jogador de pelo menos passagem na Europa, conseguir ter aquela imaturidade é uma vergonha. Ainda mais sabendo que um cara desse ganha mais de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Você vê o Léo mais uma vez sendo o Léo. Você vê o jogador que estava tendo mais regularidade na parte defensiva, o Paulo Henrique. O Alex Telles e o Savarino passaram carro em cima dele. Inclusive até tinha a oportunidade do Alex Telles jogar sozinho na ponta e o Savarino mudar de posição, para você ver o quanto que era fácil entrar naquele setor do lado direito. E você vê hoje o ataque do Vasco, um ataque robótico. O Verratti fica totalmente isolado lá na frente. O Vasco não tem jogadas. O Vasco parece que não treina durante a semana, porque é o mesmo marasmo todo santo jogo. E aí a gente vê o que vai acontecer sobre esse futebol do Vasco. O Vasco enfrenta no final de semana o Fortaleza fora de casa, já virando a chave, não pensando mais em relação
a questão aí do Botafogo, porque o jogo já perdeu. Depois do Fortaleza tem alguns dias de data FIFA, e dentro desses dias de data FIFA tem que começar a repensar de novo, recalcular a rota para essa reta final, porque depois da data FIFA terá 3 jogos em casa: Internacional, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E antes desses 2 jogos do Atlético tem o Corinthians fora de casa. E depois encerra no Cuiabá, lá em Mato Grosso. Então o Vasco vai ter que recalcular para pelo menos se garantir nessa vaga da Sul-Americana. Acho que Libertadores é muito sonho para esse futebolzinho do Vasco. Agora a gente vai falar que, paralelamente, uma coisa junta a outra, que é falar sobre a questão do material esportivo. Hoje o material esportivo é a capa. Inclusive foi lançado aí a nossa camisa aí, que tem inclusive a resposta histórica. Eu apelidei ela de café com leite. Então ela foi demorada 9 meses para ser confeccionada. Para todo mundo sabe, a capa paga um valor ridículo para o Vasco anualmente, tá? E já era para ter se mudado há muito tempo. Dentro dessa possibilidade, o jornalista Fábio Azevedo começou a colocar informações vindas dele próprio, falando que a Nike será a nova material esportivo para 2026. E aí, Bruno, o torcedor vai me perguntar, por que só em 2026 se estamos em 2024 para 2025? Porque a pretensão, através do jornalista Fábio Azevedo, a pretensão do Vasco é permanecer com a capa em 2025, para que quando a Nike, caso assuma em 2026, ela assuma já com apenas um enxoval já de lançamento. Para quem não sabe, o garoto propaganda da Nike é Felipe Coutinho. Então tem tudo a ver, pode ser por conta disso que a Nike pode acontecer, pode ser a nova material esportivo. Acho que a capa já deu, pela questão de vários fatores, a demora de enxoval, a falta de entrega das peças, em questão do valor ridículo que se paga ao Vasco, ainda mais por esse contrato ainda da gestão do Campelo e muito renovado pela gestão passada do Salgado. E eu acho que a Nike ela tem um nome muito maior do que hoje a capa, e o Vasco precisa dessa marca, precisa alavancar a sua imagem para o cenário atual. Então, que tenha realmente um material esportivo à altura, porque a capa hoje deixa muito a desejar. Então, informações do jornalista Fábio Azevedo, crava-se que, referente a nova material esportivo do Vasco para 2026, pode ser a Nike, por conta de renovar até dezembro com a capa, para pelo menos manter o enxoval ativo, e no início de 2026 ter um novo enxoval já com uma nova material esportivo. Não sou eu, Bruno, que estou afirmando isso, e sim o jornalista que cravou a respeito dessa situação. Então, para quem vai assistir esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para mais e mais pessoas, mais e mais vascaínos, e simplesmente deixe o seu comentário a respeito de tudo que a gente falou aqui dentro desse vídeo. A partir das 7 horas da noite, esse vídeo será lançado e conto com a ajuda de todos vocês. Saudações vascaínas, casaca, um grande abraço para todos.